Vamos agora à palavra do Senhor Deus, primeira carta a Timóteo, no capítulo 5, versículo 8, começaremos por aqui. Estamos na aliança com Deus e também quebrando a aliança com o passado, de derrotas, fracassos, doenças, miséria, tudo que tem se levantado em seu caminho como coisas ruins, precisam serem quebradas aquelas alianças. A aliança que a gente entrega na igreja é com esse propósito, você vai quebrar a aliança com o passado. Tem pessoas que vieram, pastor, eu estava preso a uma religião, preso a um costume, uma maneira de vida, um sistema de vida. Quebra a aliança com o passado, viva a nova vida com Jesus. As pessoas que foram abençoadas por Ele eram chamadas a uma vida nova. As chamadas para assumir a verdade. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos libertará. Tem que vir para a verdade. Aquela maneira de pensar que elas tinham, quando se deparavam com a verdade, elas abriam mão. A mulher do que andava curvada teve que abrir mão. Veio até Jesus, recebeu a palavra e foi liberta. Se ouvirmos a palavra e assumirmos, iremos quebrar a aliança com o passado e viver a nova vida que Ele tem para cada um de nós. Então vamos lá, primeira carta a Timóteo, capítulo 5, versículo 8. E aí diz a Bíblia Sagrada, 1 Timóteo 5, 8. Capítulo 5, versículo 8. Quando já encontrar, digam amém. E diz o seguinte: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé, e é pior do que o infiel. Diga amém, pessoal. Alguém sou eu, alguém é você, alguém é qualquer pessoa que ficar despercebida por aí e não lutar pela sua família. Porém, não diz apenas da sua família, as pessoas que Deus colocar em nossas mãos, precisamos batalhar por elas. Se alguém diz assim, pastor, Deus colocou uma família no meu caminho, você tem que lutar por ela. Deus colocou na sua confiança. Se alguém não luta pelos seus, aí podemos entender aqui também os seus familiares, que não são somente pai, mãe e os filhos, mas é o tio, o avô, a avó, o sobrinho, o neto. Tem pessoas que dizem, o meu neto está vivendo no vício, a minha neta está na prostituição, você tem que lutar por ele. Se eu não lutar, diz a Bíblia, se alguém não está cuidando, cuidar é dar assistência. A maior assistência que você pode dar, se você disser, pastor, estou mantendo ele financeiramente, é uma boa coisa. Porém, você tem que dar assistência espiritual, que é abençoar e orar por aquela pessoa. Batalhar em oração para que ela saia daquela cadeia. Mas eu tenho ajudado. Muitas pessoas, pela correria do dia a dia, não tem tempo de cuidar dos seus. Vamos imaginar que a família, e ela é isso, um projeto que você pediu para Deus, sim ou não, pessoal? Deus, me dá uma família, eu quero um lar, eu quero... Busca lá do princípio, eu quero buscar um casamento feliz, uma história feliz. Aí Deus lhe deu uma esposa, lhe deu um marido. Agora você tem que cuidar dele. Deus, eu quero... Alguns eu chego a dizer, Deus, eu quero uma esposa que venha do seu coração. Aí Deus deu a esposa que veio do coração. Porém, agora quem vai cuidar dessa esposa é você. Deus, me dá um marido segundo o teu coração. Quem vai cuidar do marido é você. Senhor, ele está com problema, cuida dele. Senhor, não está mais aquela pessoa que era. Alguém tem que cuidar dos seus. Se alguém não cuida dos seus, ele vai se deteriorar. Pensa então no casamento, como esse projeto você pediu. Se você não cuidar, vai acabar. Você comprou um carro zero e você não cuida dele, ele vai acabar. Sim ou não? Vai apodrecer, vai estragar, vai acabar. Vai enferrujar, vai dar problema, você não cuida. Deus lhe deu um casamento que você pediu. Deus, eu quero ser feliz, entregou nas suas mãos. Aí vem os filhos também. Deus, alguns oraram, pediram a Deus, Deus, eu quero um filho. Me dá, meu Deus, descendência justa, abençoada. Deus deu os filhos. Agora estão os seus filhos. Aí você diz assim, meu filho só dá trabalho, você tem que cuidar dele. A minha filha só dá dor de cabeça. É preciso cuidar da sua filha. E se você não cuidar, se eu não cuidar, a Bíblia diz, se alguém não tem cuidado, aí eu tenho cuidado, orado, buscado a Deus por eles, amém, continue. Não tem feito, passe a fazer. Porque simplesmente, por ser nossos filhos, por serem nossa família, não estarão livres dos ataques do inimigo. Prova, está aqui o nosso irmão. Veio mal, Deus, eu vou cuidar, orar e determinar se eu vou fazer a obra. Se levantaram os problemas, você vai atacá-los com o poder de Deus. Se eu não fizer, se você não fizer, o inimigo vai instalar coisas dentro da sua casa e família que amanhã lhe darão trabalho. Cuidar, saber se eles estão bem,
precisando de assistência, material também, mas muito mais, assistência espiritual. Pastor, eu não tenho aquele tempo para isso. Se você não tiver tempo para cuidar do seu carro, ele vai se acabar. Se você não tiver tempo para cuidar do seu filho, ele vai se perder. Se você não tiver tempo para cuidar do seu marido, ele vai se perder. Da sua esposa, quando casa não é assim, chega até a fazer um pacto diante do altar, prometo cuidar de você até que a morte se separe. Aí vem um probleminha, cuide da sua vida. Não, cuide da sua esposa. Você põe diante do altar, vou lutar contigo até o fim, vou batalhar, e alguns oraram pedindo, Deus abençoa meu namoro, abençoa meu noivado, abençoa, casou. Agora a sua trajetória com Deus vai ser abençoadíssima, porém é preciso cuidar. O diabo vira e mexe, lança os seus dardos. A Bíblia fala dos dardos inflamados de Satanás. Os ataques infernais. Vem de repente, lança um dardo e você tem que cuidar. Qual é o problema que o diabo colocou? Alguns colocou o vício, outros ficaram doentes. Outros o diabo colocou até no caminho uma pessoa só para dar dor de cabeça. Cuide para que o inimigo não destrua a sua casa. Meus filhos estão nas drogas, a sua missão é cuidar deles, lutar por eles. Se não cuidar, diz a Bíblia, estará negando a sua fé. Qual que é a fé que Deus lhe deu? Crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Se você não lutar, você vai estar negando essa fé. Mas eu tenho, mas está negando. Deus lhe deu uma fé para batalhar, porém está sendo negada essa fé. Não está sendo colocada em ação. E se for colocada em ação, aquela pessoa vai ser salva, vai ser liberta dos vícios, mas ela está presa nas mãos do demônio. Não tem demônio maior do que o nosso Deus. Não tem vício maior que o nosso Deus. Não tem prática maligna, imoral maior que o nosso Deus. Você tem que entrar na batalha, Deus, seja qual for o demônio. A minha família eu não entrego, e a decisão é nossa. Josué disse, eu e a minha casa, decisão minha. Se vocês vão servir a outros deuses, aí é opcional, vocês que decidem. Mas eu e a minha casa, eu decido. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Não decida hoje e sempre. E nunca mude essa decisão. Eu e a minha casa serviremos a Deus, estaremos debaixo da proteção de Deus. Se alguns desses familiares, porventura, se desviarem da palavra, vá buscá-los na fé, orar por eles para que eles retornem para a graça de Deus. Luta por eles, dobra o joelho, ore, Deus, eu vou cuidar, vou arrancar essa pessoa, como Davi arrancava as ovelhas da boca do leão, eu vou tirar meu filho da boca do leão. De repente o demônio pôs as mãos na filha, vá buscar a sua filha, é sua ou é do diabo? Não, é minha filha, então tire da mão do inimigo. O Davi só lutava porque ele entendia, a ovelha não é dele, como é que vai levar a minha ovelha? E a Bíblia diz que ele partia atrás dele, ia lá e arrancava, tirava da boca do leão, aí o leão ficava furioso com ele e ele matava o leão. O urso pegava a ovelha, levava, e ele ia atrás do urso, tirava a ovelha da boca do urso, e se o urso levantasse contra ele, matava o urso também. Se você lutar, Deus te dá a vitória. Diga amém, Jesus. Pode ser o urso, ou da bebida, pastor tem parentes até pelas ruas já, nem dorme em casa mais. Entra em batalha, entra na guerra para libertá-los. No livro de Tiago, vamos um pouquinho para frente. Tiago capítulo 2, versículo 14. Fala da fé. Tiago capítulo 2, versículo 14. Diz o versículo 14: meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Mas eu tenho fé, mas se eu não uso, eu estou negando a minha fé. E a família não vai ser salva, eles não irão prosperar. O demônio quer dizimar sua casa, destruir a família. Pastor, mas de repente eles nasceram para servir a Deus. Mas eles escolhem o caminho deles. Josué diz, eu e a minha família não, quem escolhe sou eu. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolha que a sua família sirva a Deus. A decisão é minha, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Outras famílias, outros chefes espirituais de família, então que determinem o que querem. Mas eu e a minha casa serviremos a Deus. Não, a fé, se ela não tiver essa obra, pastor, eu oro, Deus tem falado comigo, põe essa fé em ação. Vai batalhar pelo seu filho, pelo seu casamento, vai batalhar de dia e de noite. Orar intensamente, Deus, eu não abro mão da salvação do meu pai. Pastor, ele é religioso, Deus é maior que aquela religião.
Ele é incrédulo, Deus vai tirar a incredulidade. Mas ele vive no pecado, Deus vai santificar. O marido incrédulo será santificado pela esposa cristã, sim ou não? Então santifica a tua casa e vice-versa também. A esposa incrédula, o marido santifica. Santifica a tua casa, Deus, eu vou batalhar por ele e trazer a minha casa para perto de Deus. Fé que não é colocada em ação, só tem nome. É uma fé nominal, eu tenho fé. A minha fé em Jesus é única, é poderosa. Mas ele diz, irmãos, de que aproveita ficar falando isso, que eu tenho fé, Deus é bom, se não tem obras. Pode essa fé salvá-lo se o irmão, aí dá um exemplo, isso aqui é um exemplo. Se o irmão ou a irmã estiverem nus, precisando de comida e vestuário, e chegar até mim e disser, preciso de comida, preciso de roupa. E eu olhar para essa pessoa e dizer, meu irmão, Deus te abençoe, e abençoe a sua alimentação, que você coma bastante, que tenha roupas boas, e tchau. Deixa eu fazer oração com você, Deus te abençoe em nome de Jesus. A Bíblia diz, o que adiantou fazer isso? O camarada está com fome, custava você dar um prato de comida, isso é um exemplo de fé sem obra, é um exemplo. Você diz para a pessoa, Deus te abençoa, e o que vai acontecer? Ela vai continuar desfalecida e passando frio, porque ela está sem roupa e sem comida. Mas não, eu abençoei em nome de Jesus. Mas irmão, a fé sem obras é morta. Por que você não deu a comida? Por que você não deu a roupa? Aí vem a explicação. Assim também. Então o seu abençoar para a pessoa não resolveu muito. O meu abençoar não produziu muito efeito, porque ela está com fome e não dei a comida. Exemplo. Aí ele diz, dessa mesma forma, assim também é a fé. Funciona da mesma forma. Se a fé não tiver atitudes, ação, obra, a fé é morta. Se a sua fé não tem obras, ela é morta. Ela não produz resultado. Mas eu tenho certeza que Deus salva, mas não vai salvar porque falta obras. Eu sei que Deus prospera, mas não vai prosperar, porque tem que ser feito algo, alguma obra precisa ser feita. Lucas capítulo 18, traz para a gente uma orientação sobre isso. Fé sem obras é morta. Em Lucas 18, fala daquela senhora que haviam-lhe causado um dano, um prejuízo, e ela procurou ajuda na pessoa certa, e a pessoa certa não fez o que era certo, que era o juiz. Por que ele não fez? Porque ele não quis fazer, não que ela não tivesse direito, é que ele não quis fazer. Eu não quero lhe atender, eu não vou lhe atender, não vou lhe ajudar. Essa era a resposta do juiz a essa viúva. Jesus contou isso como parábola. No capítulo 18, versículo 1, ele começa dizendo sobre oração, que nunca podemos parar. Lucas 18, versículo 1. Quem encontrou, diga amém. Diz a Bíblia, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca, irmãos, nunca desista de orar para o seu filho. O pastor está na prostituição, você tem que tirá-lo de lá. Não desista de orar por ele. Quando? Nunca, nunca é nunca. Eu orei um bom tempo, por que você parou? Pastor, eu batalhei por ele, eu jejuei por ele. Tem gente que faz isso. Eu comecei a orar, a jejuar e falar e pedir, e ele não mudou, e você parou. Não é nunca parar, nunca desistir. Quem ensinou isso é Jesus. Pastor, meu marido não muda, ora por ele até que ele mude. Não, eu tenho orado já fazem quanto tempo? 6 meses. Ore até que ele seja transformado. Não tem data essa oração. A data é a fé colocada em ação. Deus, eu quero meu marido convertido, salvo. Pastor, ele já melhorou, não, salvo. Ele já está mais ou menos, mas tem que chegar a 100%. Vamos dizer que o filho ou o marido, ou quem quer que seja da família, estava envolvido no vício, vamos dizer que tomava aí por fim de semana uma caixa de cerveja. Vocês passam todo fim de semana, graças a Deus agora ele só toma 2 cervejas. Amém. Porém, existe uma obra ainda que Deus está fazendo, sim ou não? Deus está trabalhando. Já bebe bem pouquinho, 2 cervejas. Aí você ora mais, Deus, obrigado, pastor, agora ele está tomando uma garrafinha de cerveja. Louvado seja Deus, nem bêbado acho que ele fica, né? Apesar de que alguns só com cheiro já cai, né? Cheirou algo e está desmaiando, fraquinho. Tá, mas ainda não foi liberto, ainda tem uma obra que você não pode desistir nunca. Nunca. Ore, Deus, eu quero a libertação completa. Ainda não chegou. Pastor, agora, graças a Deus, ele disse para mim, ou ela disse, ou o filho disse, ou quem quer que seja, nunca mais irá colocar uma gota de álcool na boca. Glória a Deus. Não desista de orar, sabe por quê? Ele ainda não se converteu. A Bíblia diz, conhecereis a verdade vos
Irmão, só em Jesus a obra é completa. Só em Jesus. Ali amenizaram os seus problemas. Não vai brigar, não vai xingar, não vai gastar dinheiro. Mas ainda não foi salvo. E Jesus contou a parábola do dever de orar e nunca desistir. Nunca. E se ele perguntar, você vai dizer: filho, eu nunca vou desistir de você. Filha, eu nunca vou desistir de você. Mas pastor, ele está me irritando. Melhora a sua vida com Deus. Você não pode ficar incomodado com as setas inflamadas de Satanás. Ele não pode te aborrecer. O que a pessoa precisa é de ajuda, é cuidados. E quem está bem é quem pode cuidar. De repente, espiritualmente, somos nós que não estamos bem para cuidar. Não estamos em condições de ajudar a família. Se estivéssemos, daria o carinho, daria os amparo, daria a proteção, daria o cuidado, a assistência. E a pessoa dissesse: eu nunca vou mudar. Você diz: amém, Deus te abençoe, já mudou, glória a Deus. Não, para a igreja eu nunca vou, amém. Você já está lá, você que não sabe, Deus te abençoe. É que você está bem espiritualmente. Dessa vida eu nunca saio, amém, glória a Deus, já saiu. Você já está na igreja, teu nome já está no céu. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Calma, dorme tranquilo, fique em paz. Mas eu não vou hoje. Não, você já foi, Deus te abençoe. Dorme com Deus. A fé diz que já foi. A fé é a certeza que já aconteceu. A fé diz que já aconteceu, já deu certo, irmão. E fé com obras, isso é obra. Você não vai discutir com a pessoa: pastor, ele falou que nunca vem para a igreja, vou largar dele. Você está abandonando a sua fé. Eu vou abandonar essa mulher, diz que não vai vir para a igreja. Você está abandonando a sua fé. Aquele que não cuida dos seus, principalmente dos da sua casa, não nega a sua fé, negou a fé, e é pior do que aquele que não tem fé, porque quem não tem o que negar. Mas nós temos uma fé e estamos negando. Uma fé que pode salvar aquela pessoa, pode libertar aquela pessoa. Versículo 2, dizendo: havia numa cidade um certo juiz que nem a Deus temia, nem respeitava homem algum. E havia também na mesma cidade uma certa viúva que ia ter com ele, dizendo: faze-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis, mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que enfim não volte e me importune muito. Diga amém, pessoal. Essa senhora lhe causaram prejuízo e ela foi procurar ajuda para resolver o problema, até o juiz. Foi até aquele juiz para que fosse feita justiça. Ao chegar e ouvir a explicação da mulher, e saber do que havia acontecido, que alguém lhe prejudicou, o que ele faz? Olha, eu não temo a Deus, não respeito o ser humano e não vou lhe ajudar. Lembre-se que Jesus está falando de orar e nunca desistir. Orar e nunca desistir. O juiz: não vou atender, não, mas vamos dizer que ela apelasse. Pelo amor de Deus, diz: que Deus, não temo a Deus não. Então faz por amor a mim, o ser humano, o senhor é ser humano. Isso piorou. Eu não vou atender, e a senhora se retira. A Bíblia diz que ela foi, e no outro dia ela voltava, dizendo o seguinte: faze-me o quê? Justiça. Você não pode mudar a sua oração. Ou a insistência tem que ser: Senhor, faz justiça. Há uma fé no coração, uma promessa, uma palavra. E ela dizia: faze-me justiça contra o meu adversário. Ele dizia: não vou fazer. A mulher ia embora. No outro dia, voltava dizendo a mesma coisa: faze-me justiça. Não foi feito. Ia embora, não atendia. Quanto tempo? Não, é orar e nunca desfalecer. Pastor, quanto tempo que eu vou orar na igreja? Você é um candidato a desistir. Quem pergunta isso é um candidato a desistir. Quanto tempo que eu tenho que orar pelo meu marido, pelo meu casamento, pela minha esposa? Você é um candidato seríssimo a desistir da oração. Porque quem ora pela fé nunca irá desistir. Quem luta pela fé nunca, não tem a possibilidade. A fé não dá essa possibilidade. Ore, se Deus não abençoar, desista. Não tem essa possibilidade. É orar até que a bênção venha. Até que a pessoa se converta. Até que você prospere. Até que o seu casamento esteja às mil maravilhas. Até que a conversão aconteça. Nunca tenha desistência. E o juiz insistente: não. Até que um dia a Bíblia diz que ele, pela persistência dela, grava essa outra informação: existem coisas e bênçãos e milagres que só irão acontecer em nossa vida pela nossa persistência. No natural não vai acontecer. Só vai acontecer se eu for persistente ao extremo. Senão não vai acontecer. Porque é uma batalha espiritual. Se você desistir, não vai acontecer. É muita persistência. Enfrentar o juiz. Enfrentar um juiz da maneira que ela enfrentava.
Por que Jesus pôs isso? Para dizer para a gente o seguinte: não importa quem esteja diante de você, qual o problema, não tenha medo. Não importa qual a adversidade, desafio, fique firme, vá até o fim. Deus, eu não desisto enquanto eu não ver cumprido o meu desejo sobre os meus inimigos. Vou até o fim. O meu desejo é minha família convertida, meu casamento 100%, meu marido livre, a minha esposa liberta em nome de Jesus, os meus pais convertidos, os meus pais salvos, meus irmãos salvos. Eu não desisto enquanto não acontecer. Ela foi, Jesus diz: veja o que disse o injusto juiz. E Deus? Versículo 6, não? E disse o Senhor: ouvi o que diz o injusto juiz. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a Ele, quando, pessoal? De dia e de noite. Será que eu tenho que clamar de dia e de noite? Em todo o tempo. Se a pessoa mudou ou não, se ela está melhor ou não, se ela está vindo para a igreja ou não, se ela está desanimada ou não, em todo o tempo. Que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que tardio para com eles, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Irmão, guarda a palavra no coração, não deixa a palavra. Pastor, eu tenho batalhado muito e as coisas não mudam. Deus é justo. Deus é justo, e é justo que você tenha a sua família salva. E Ele faz justiça, Ele é justo. Não desista nunca de ter a sua família convertida. Vamos terminar. Eu teria mais 2 exemplos, mas vamos terminar em 2 Crônicas 20, 20. Tem 2 informações que o rei Josafá passou e vai ser de grande importância para a gente. 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20 também. Foi naquela grande batalha que eles tiveram, que enfrentaram 3 nações, e eles foram encorajados por Deus a lutarem até vencer aquela batalha, a enfrentarem 3 nações. Como é que eles conseguiram? 2 Crônicas 20, versículo 20. Eu não vou ler o texto todo, que não dá tempo, você vai ver esse versículo e explicar, resumidamente. Você quer prosperar na batalha financeira, na batalha conjugal, na batalha em relação à salvação dos filhos? Pastor, quer ter sucesso em tudo, está o segredo aqui. 2 Crônicas 20, versículo 20 também. Quem já encontrou, diga amém. Diz a Bíblia, e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E saindo eles, pôs-se em pé Josafá e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. 2 coisas. Por que profeta? Ele havia recebido a palavra de um homem que eles estavam orando, e o Espírito de Deus veio sobre esse homem, trazendo a informação seguinte: Josafá e todo o reino, não temas. Essa batalha não é de vocês, creia na palavra. Eram 3 nações contra uma. Eles não sabiam o que fazer e orou. Quantos problemas vêm contra a gente, financeiro? Alguns irmãos, quando descobrem que seus filhos estão num caminho errado, a casa parece que cai, a pessoa sai fora de si, perde o chão. Mas eu te convido, volta para a palavra que tem solução. Passou a acontecer uma tragédia, mas você está vivo, você pode mudar. Não desista. Deus, eu vou orar e essa situação tem que mudar. Como? O Senhor vai dirigir. Aí veio a palavra por esse profeta, dizendo: amanhã saíres ao encontro e Deus vai ser com vocês. Agora, como é que você crê que vai vencer estando em desvantagem? É a mesma coisa, gente. Aos olhos naturais não tem possibilidade, mas Deus está falando que tem. Esse amanhã sai ao encontro. Quando eles estão indo para a batalha, o Josafá reúne todo o Judá e dá essa coordenada para eles. E diz assim: pessoal, 2 coisas. Nós estamos enfrentando 3 nações. Deus falou que a vitória é nossa. Nós precisamos crer. Se nós não crermos na palavra, a gente vai se desesperar. E uma pessoa, quando desespera, ela faz besteira, ela foge, dá medo, ela se esconde. Ele preparou eles para isso. Estamos indo enfrentar 3 nações, Deus disse que vai dar vitória. Porém, creia, primeira orientação: crede no Senhor vosso Deus. Irmão, quem crê em Deus está seguro. Você nunca poderá perder. Pastor, mas aos olhos naturais, por isso que eu estou dizendo. Quem crê em Deus, crê na palavra dele. Aí a pessoa diz assim: não, eu creio que Deus é maior, tal. E a segunda orientação? Crede no Senhor vosso Deus e estareis
seguros, firmes, que vai dar certo. Quem crê em Deus não entra em desespero. Depois ele diz, crede nos seus profetas e prosperareis. Sem mudar a explicação aqui, hoje, irmão, é mais fácil a gente entender da seguinte maneira, ó. Creia em Deus e creia na palavra dele. Porque aquilo que o profeta falou era a palavra. Tem pessoas que dizem, não, em Deus eu creio, mas está escrito aqui, creia em Deus e creia na palavra também. Você vai prosperar. Ela diz, irmão, que somos mais que vencedor. Então creia nela. Tem gente que tem facilidade de acreditar que existe um Deus, Criador. Aí você fala da palavra, é verdade. Não, creia em Deus e creia na palavra. Jesus falou, creia em Deus, creia também em mim. Você tem que crer em Deus e crer no que a palavra diz. E diante das circunstâncias, você vai repetir o que a Bíblia diz. Mas aos olhos naturais está difícil. Você vai dizer o quê? Eu não ando por vista, eu ando por fé. Porque andamos por fé e não por vista. Eu creio na palavra. Aos olhos naturais você já perdeu. Eu não ando por eles, eu ando pela fé. E pela fé, Deus já nos entregou a vitória sobre os nossos inimigos. Pela fé, a minha família já é salva. É o que eles fizeram. Quando eles saem, versículo seguinte, ó, 21. Falei que ia ler só o 20, só para você completar o pensamento aqui. 21. E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo, louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Eles estão cantando antes de vencer. Pastor, não vejo a hora de cantar o meu cântico de vitória, é agora. Eu não vejo a hora de celebrar a minha vitória, é hoje, agora, antes de acontecer o milagre. Eles celebraram, levantaram e começaram a cantar com júbilo e alegria, dizendo que Deus é santo, cantando a majestade de Deus. Versículo seguinte, 22. E, ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e das montanhas de Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados, derrotados, destruídos. Irmão, enche o teu coração com a palavra. Aquele demônio da miséria vai ser desbaratado, envergonhado. Demônio do ódio vai ser envergonhado. Demônio do adultério vai ser, da prostituição vai ser envergonhado. Mas você tem que se encher o coração com a palavra de Deus. Enfrenta o inimigo com a fé. Não tenha apenas fé. Tenha fé e use a sua fé. Fé sem obras é morta. Diga amém, Jesus. E fé, quando é colocada em ação, o resultado sempre será 100%. Diga amém, Jesus. Vamos aplaudir o Senhor com agradecimento a Ele.